Certeza, Ana? Você acha que é 5 euros também, Ana? Você acha, Tina? Essa é a realidade, queridos. Não importa as reviravoltas que aconteceram na sua vida e na minha vida, não importa o que se passou, o seu valor para Deus permanece o mesmo. Você pode falar isso com essa pessoa do seu lado? Fala assim, olha, o seu valor para Deus é o mesmo. É o mesmo. Desculpa, tá, Daniel? Mas é porque ele me emprestou a Bíblia. E eu, quando fui folhear aqui, eu li uma frase aqui que ele colocou aqui de lápis. Que eu falei assim, nossa, que maravilha. Olha que frase forte. Posso ler, Daniel? Não é nada pessoal o seu, não. Diz assim, ó. A razão das dúvidas, ou seja, da falta de fé em Deus, é porque eu não quero obedecer-lhe. Então olha que frase forte. A razão das minhas dúvidas, entre parênteses, ou falta de fé, é porque eu não quero obedecer a Deus. Forte demais essa frase, não vou esquecer jamais. Então, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo às vezes assim, meio com a falta de fé, é porque nós não queremos obedecer. E o que nós vamos tratar aqui nessa noite é sobre algo que você sabe muito bem. Não vou falar aqui nada novo, mas eu quero só te relembrar alguns princípios. Aqui nós temos aqui um coração, e quando você chega no médico normalmente, o médico coloca esse aparelho aí, as irmãs enfermeiras aí vão saber falar, estetoscópio, para ouvir as batidas do coração, não é verdade? Então, se eu tivesse um estetoscópio aqui, eu ia colocar aqui nos vossos corações, eu ia ter a certeza, está todo mundo vivo, porque está todo mundo aqui de livre e espontânea vontade na casa do Senhor. Alguém veio obrigado aqui na igreja? Hã? Não, mas tá, pronto. Mas ninguém veio aqui obrigado, pois não? Graças a Deus, então, porque se você tivesse aqui obrigado, eu já ia te pedir assim, irmão, fica à vontade, tá? Aqui, nós vamos ficar aqui, eu quero... Então, vamos lá. Vamos lá, Daniel, será que vai mudar aqui? Me ajuda aí se não voltar. Então, vamos passar lá o primeiro versículo. Ok. A pergunta, será que eu vou ser perdoado? É uma pergunta. É a distância, né, Daniel? Tá bom. Mais uma, vamos lá. O texto de Ezequiel 36, 26. Quem pode ler? E tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, Deus está falando através do profeta Ezequiel que ele vai arrancar o coração endurecido e vai nos dar um coração maleável, um coração quebrantado, um coração rendido, porque Deus ele trabalha em um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. O outro texto de Tiago 1:22, quem pode ler? Ou seja, o irmão de Jesus aqui, Tiago, ele falou assim, olha, não sedes o quê? Somente ouvintes. Ele falou para nós não sermos somente ouvintes, mas ele falou para nós sermos o quê? Cumpridores. Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha filha que está fazendo aqui o caixa aqui, a tesoureira. A pergunta é, se você entrar no Big Mac, eu vou entrar no McDonald's. Alguém já entrou no McDonald's? Toda a gente, né? Claro. E eu não estou vendo ninguém aqui com cara de Big Mac. Graças a Deus, não tem ninguém. Isso é sinal que, se você entrar na igreja, você não se torna um cristão. Você simplesmente está num ambiente, não quer dizer que você está sendo transformado. Então, a palavra está falando para mim, para você aqui em Tiago, para nós não sermos apenas ouvintes, mas para nós sermos o quê? Praticantes. Ah, Daniel, agora deu, hein? Agora pronto. Vamos lá, eu quero falar com você do sistema de crença. Primeiro, evento inicial. Querido, se eu estiver muito rápido, vocês me ajudem aqui, mas porque eu quero passar o conteúdo todo para você. Tá ok, né, Brito?
Sistema inicial, sistema de crença. O evento inicial. Um cachorro preto atacou o menino. O que ele sentiu? As emoções dele: medo, insegurança, pavor e pânico. Qual foi a ação que ele teve? Fugir, correr, gritar. Ainda bem, né? Ele correu, ele fugiu e ele gritou. Qual que é a crença que ele teve? Todo cachorro preto é agressivo e quer me pegar. Agora, a verdade. Quem pode ler? Aqui vamos falar de algo que é o que eu falei do divisor de águas na nossa vida. Situações, experiências negativas, coisas que você passou na sua história. Muitas das vezes ela quer colocar um filtro para você enxergar através desse óculos. Imagine, estou usando aqui um óculos. Pensa que o meu óculos fosse rosa. Se esse óculos fosse rosa, tudo que eu olhasse, eu ia ver como? Rosa. Se uma pessoa ela foi ferida, ela vai enxergar com os óculos da ferida. Percebeu, Zé? Se uma pessoa foi ferida, ela vai enxergar com os óculos da ferida. Então, o evento que um cachorro preto atacou, não quer dizer que todo cachorro preto é agressivo e quer me pegar. Isso foi uma experiência com aquele animal. E aqui você vai aplicar isso na sua vida em situações que você vivenciou, coisas que você atravessou. De repente aqui eu estou falando com você, mas você foi traído por uma pessoa, você foi magoado, você foi decepcionado por uma pessoa, e isso gerou no seu coração o quê? Feridas. E essas feridas, a pessoa ela começa a enxergar com esse óculos. Um exemplo claro: se uma mulher, uma moça, uma rapariga, ela foi abusada por um homem na sua infância, ela vai crescer e vai enxergar os outros homens com um olhar de que ele quer me prejudicar, ele quer arrancar algo de mim, ele quer me deitar abaixo. Por quê? Porque lá atrás houve uma situação com que ela teve essa mesma sistema de crença nela, essa mesma experiência. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Jesus que nós cremos, Ele é poderoso para transformar qualquer situação. E nessa noite Ele quer trazer restauração no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar dos princípios do que é perdoar. O que é perdoar? Perdoar é eu reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Somente Deus tem o direito de julgar. Queridos, como nós lemos no início aqui, olha, eu estou aqui falando de princípios. E o texto aqui que estava, esse versículo que estava escrito aqui esse pensamento que estava escrito aqui na Bíblia do Daniel, falou que a minha fraqueza, a minha dúvida é porque eu não quero obedecer. Mas obedecer o quê? Se eu não sei qual que é o princípio correto. Por isso eu quero aqui colocar para você aquilo que é o prumo, ou seja, aquilo que é o princípio correto. E esse princípio correto está onde? Está na palavra de Deus. Amém? Quem pode ler? Perdoar. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. As pessoas às vezes falam assim: mas eu sou tão bonzinho, não faço mal para ninguém. Então você está contrariando a Bíblia, porque a Bíblia diz o seguinte: Jesus falou assim, ó, vós sendo maus, saber dar boas coisas para os vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celeste? Então, ou seja, aí ele fala, se o filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Aí, vós sendo maus, saber dar boas coisas para os vossos filhos. Então Jesus afirmou o quê? Que nós somos maus. Então esse mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Então perdoar é nós desativar esse mecanismo de violência. Então percebe que é algo racional,
é algo que eu preciso pensar. Tá por quê, Tina? Eu conversando com algumas pessoas, e eu já tenho ministrado essa palavra em alguns lugares, já tivemos tantas experiências gloriosas de libertação, de restauração, de cura. E falar para que vamos mudar o mundo, como nós louvamos aqui, irmão, isso é o sonho, é o que a Bíblia fala de transformação, de metanoia, de mudança. Mas como é que nós vamos mudar o mundo à nossa volta, se nós não conseguimos mudar nem o nosso próprio mundo, se nós não conseguimos mudar nem mesmo aquele sentimento está dentro de nós? Por quê? Porque nós precisamos de ter um entendimento que é uma decisão, não é um sentimento. De repente você está pensando assim, porque eu tenho uma certeza. Nós estamos aqui partilhando a palavra, e aí as pessoas estão pensando, elas vão pensando várias coisas. Uns conseguem concentrar, agora uns ficam lutando para prestar atenção, porque a mente dá aqueles vipes assim, consegue ir longe, mas isso é uma batalha espiritual, e o inimigo ele quer que você não consiga ter o quê? O entendimento. Porque se você não tem um entendimento, você não consegue desfrutar. Amém? Eu queria, antes de nós prosseguirmos aqui, querido, eu queria orar com você mais uma vez. Estou sentindo aqui uma resistência tremenda. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, é no nome de Jesus. Aqui estamos partilhando a Tua palavra. Meu Deus, toda distração, toda mente que está divagando, meu Pai, eu quero te pedir agora em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido agora, que o Senhor traga cativo todo pensamento em Cristo agora. Pai, estamos aqui partilhando as Tuas verdades eternas, a Tua palavra. Então em nome de Jesus, ó Pai, toda ansiedade, preocupação, distração, seja removido do nosso meio agora, que os anjos ministradores do Senhor estejam aqui liberados aqui nesse ambiente, e eles começam a ministrar em nosso favor, eles começam a ministrar em favor da tua noiva, para que haja, meu Pai, nessa noite libertação, para que haja transformação, e todo pensamento contrário, toda mente que está, meu Pai, oposta à pregação do Evangelho, que seja anulada, amarrada, neutralizada agora, pelo poder da cruz, pelo poder do Evangelho. Eu libero uma palavra agora em nome de Jesus, que tudo aquilo que opõe a pregação do Evangelho seja neutralizado no mundo espiritual, e que a tua palavra encontre guarida nos corações que estão sedentos para receber a tua palavra. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, e você que concorda diz amém. 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 É sempre uma batalha, querido, porque às vezes, quando nós vamos falar de Deus tem uma vitória, uma porta aberta, as pessoas elas se glorificam e ficam ali concentradas. Mas quando você fala de um assunto que traz confronto, um assunto que mexe lá dentro, porque o inimigo sabe que às vezes a pessoa está há anos dentro da igreja, mas ela não foi transformada. Por quê? Porque ela não teve o entendimento da palavra. Por isso que a palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos o vosso quê? Pela renovação do vosso entendimento, transformai a sua mente pela renovação do entendimento. Eu vou eleger você como meu auxiliar. Me ajuda aí na leitura para mim descansando aqui. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. A pergunta é: uma pessoa que cometeu um assassinato, ela é o quê? Um assassino. Uma pessoa que falou uma mentira, ela é mentirosa. Uma pessoa que cometeu um pecado, é o quê? Um pecador. Então, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Então, é eu reconhecer as minhas próprias imperfeições, falhas e pecados. É ser grato a Deus pelo perdão recebido. Naquela cruz, Jesus ali, ele decidiu de livre e espontânea vontade derramar todo o seu sangue ali para perdoar a sua vida e a minha vida. Então, eu perdoar é eu fazer o quê? É eu ser grato a Deus. Estou mostrando para Deus uma gratidão. Aí você pergunta, por que você ama Jesus? Porque todo relacionamento saudável é um relacionamento de troca. Se Jesus me amou, eu amo Ele também. Se Ele me deu amor, eu retribuo Ele o amor que Ele me deu. Então, ser grato a Deus pelo perdão que nós recebemos naquele sacrifício da cruz.
É o que nós falamos. Eu vou repetir com o meu irmão, com uma pessoa que seja nem uma pessoa que seja cristã, ou que seja uma pessoa, enfim, com o próximo. Eu vou repetir o quê? O que Deus fez comigo. Repetir com o próximo o gesto que Deus para conosco. Perdoar e obedecer amor quando não há motivo para amar. Aí que está a grande questão, que algumas pessoas não conseguem entender. Amar quem sempre nos traz mimo, quem nos oferece prenda, quem sempre nos dá 2 beijinhos e sempre está com um sorriso para a gente, é maravilhoso. Agora, amar as pessoas que nos criticam, que nos caluniam, que fazem alguma coisa para nos prejudicar, às vezes que nos decepciona, que nos trai, que nos magoa, aí que está a grande questão. Então, perdoar é nós oferecermos amor, quando o quê? Quando não há motivo para amar. Ou seja, manter abertos os canais. Imagine que aqui nós estamos aqui. Eu não sei se aqui em Portugal, eu penso que seja também, né? As caixas d'água ficam sobre a casa, fica no telhado. E ali passa a encanação, que vem até nas torneiras, que vem para distribuição para casa. Se esse cano ele tiver obstruído, o que vai acontecer? Você vai ficar sem água na sua casa. Por quê? Porque a água que vai ali no reservatório, ela precisa ter um condutor. Ou seja, os canais por onde flui a confiança e o amor de Deus. Então, quando eu perdoo, esses canais, eles ficam como? Eles ficam abertos. Quando eu não perdoo, esses canais, eles ficam o quê? Obstruídos, eles ficam fechados. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. Entenda isso. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. Ficou claro? Ou seja, na verdade, Gisele, não é o que as pessoas fazem conosco. Não é, Zé, o que as pessoas fazem, porque você consegue impedir as pessoas de fazer algo mal contra você? Nós não conseguimos, queridos. Às vezes você pode estar andando na rua aí, uma pessoa libera uma palavra, uma calúnia, uma situação, você pode impedir isso? Então a questão não é o que as pessoas fazem conosco, é o que nós fazemos com o que as pessoas fazem conosco. A pergunta é, você vai ficar magoado ou triste com uma pessoa que você nem conhece falar algo contra você? Se calhar você não está nem aí. Mas as pessoas que mais magoam, que mais geram situação, são o quê? São quais pessoas? As pessoas mais próximas. Muitas das vezes até mesmo dentro da nossa própria casa, ou dentro da igreja. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, ela congregava conosco e de repente deixou de congregar. E aí, só que assim, ela frequentava a nossa casa, a gente tinha contato com ela, a família dela foi evangelizada, nós fizemos o casamento das filhas dela, de uma filha dela, e enfim, houve uma situação lá, não vou entrar em detalhes agora para a gente ganhar tempo, mas ela se desligou da igreja. E aí eu encontrei com ela essa semana, a gente conversando, ela, pastor, mas eu fui para aquela igreja também, mas aconteceu uma situação lá também e tal. E eu falei assim, irmã, sabe qual que é a questão? Que enquanto você estiver esperando perfeição na igreja, você vai rodar as igrejas do Algarve, do Portugal continental, e quando acabar, você vai para as ilhas, e quando acabar as ilhas, você vai para outro país, e não vai resolver. Sabe por quê? Porque aonde há pessoas, há falhas. Pelo menos um amém para me ajudar, Jesus. Porque é difícil nós aceitarmos isso. Sabe por quê? Nós queremos que as pessoas sempre sejam, como diz cá em Portugal, topo de gama, 5 estrelas com a gente, e não é assim, porque o ser humano é falho, Daniel. As pessoas, elas são pensamentos, são temperamentos, são perspectivas, são situações, e então as pessoas vão falhar. Fala com essa pessoa do seu lado assim, olha, se prepare, alguma pessoa que você confia pode falhar com você. Amém? Eu falei pode falhar, não estou precisando falar que eu estou aqui amaldiçoando, irmão. Eu estou aqui para abençoar, amém? Então eu falo que pode falhar, ou pode não falhar, amém? Perdoar é tomar a decisão de não levantar
Vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Primeira pessoa, Deus. Sabia que tem pessoas que elas estão... Tem até um livro, a minha esposa está lendo esse livro agora, chama do Philip Yancey, Decepcionados com Deus. É um título que eu te sugiro até, se você quiser ler, bem interessante. Então, é tomar a decisão de não levantar ofensa perante 3 pessoas. A primeira pessoa é Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, ela perdeu uma situação. Eu vou dar um exemplo, querido. Eu tenho uma irmã que por acaso chama Viviane. Por isso que eu não esqueço da Viviane aqui. É uma única irmã, chama Viviane. E a nossa diferença de idade é de 2 anos apenas. Eu tenho 35, ela tem 37. Então nós fomos praticamente criados juntos. E no momento da vida dela, que ela mais precisava, porque ela estava ali passando por um processo muito delicado, até de separação, e enfim, ela estava grávida. E nesse processo, como meu irmão ali do lado, sempre caminhei com ela, ia nas ultrassonografias, aquela questão toda. E o que aconteceu? Quando faltou ali, estava na semana ali já da gestação, o médico deu a notícia para ela que que a filha dela tinha falecido no ventre. Ouça isso, pensa, querido, a nossa vida é um mistério nas mãos do Senhor. E aí o que acontece? Ela é cristã, ela é serva de Deus, nós estávamos orando para a gestação, a gente estava buscando ao Senhor, mas, querido, aconteceu. Eu quero te falar uma coisa, querido, na vida de crente também bate carro, crente também é assaltado, crente também perde ente querido, amém? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente tem que deixar isso bem claro, porque tem tido um evangelho distorcido, que prega uma mensagem triunfalista, que se o crente bater o carro é porque ele está porque é o diabo, porque não sei o quê, é porque não é dizimista, não sei o quê. Irmão, por favor, nós não podemos generalizar, nós temos que andar na linha do equilíbrio. E a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o ímpio, não é verdade? Então é preciso nós termos a maturidade espiritual. Então, hoje, eu estou aqui com a ajuda do Espírito Santo tentar trazer para você algo que às vezes estava um pouco embaçado, às vezes estava meio, você não estava conseguindo discernir direito, e principalmente sobre esse assunto que é chave na Bíblia, amém? Então a minha irmã passou por esse processo, então ela ficou os primeiros meses, semanas, até ano, meio que com aquela relação com Deus meio fragmentada. Por quê? Porque ela pensou como se Deus tivesse falhado. Mas como Deus, Ele é poderoso e os pensamentos dele são maiores do que o nosso, e Ele nunca desistiu de nós. Ela, com poucos meses depois, engravidou novamente. Deus deu para ela um varão, um homem abençoado, um filho que é muito querido, que chama Enzo, e que é um grande amigo dela, o companheiro dela. Então eu te falo uma coisa, substituiu a filha dela, Gabriela? Não, mas ela conseguiu perceber que na eternidade ela vai encontrar com essa criança. A Bíblia fala que do reino de Deus são os pequeninos, uma criança, um bebê. Então vai encontrar na eternidade e trouxe para ela uma grande realização. Então, eu demorei mais nesse ponto porque é um ponto que as pessoas não falam muito. Uma pessoa está decepcionada com Deus, acontece. Às vezes a pessoa ela prestou um vestibular, postou todas as fichas dela que ela ia entrar, e ela orou, e ela é cristã, e ela buscou a Deus, e de repente ela chumbou. E aí? Às vezes a pessoa, ela transfere para Deus a responsabilidade. Então, é tomar uma decisão de não levantar ofensa contra o outro. Essa aí é mais fácil, não precisa nem te falar muito, né? Você lida no seu dia a dia, a todo instante, o outro. E conta também a si próprio. Porque sabe o que acontece? Às vezes a pessoa, um exemplo que eu vou dar claro aqui, ó. Os pais, a mãe e o pai sempre sonhou que aquele filho dela ia ser, por exemplo, um engenheiro, ou um médico, ou um advogado. E depois de todo aquele filho, todas as expectativas. E o que aconteceu? Só que o filho detestava estudar, ele não gostava de estudar e ele não foi. Então ele se sentiu culpado. Isso chama o quê? Uma falsa culpa. E aí o que acontece? Ela não se perdoa. Ela fica com aquele sentimento sempre como se tivesse uma sombra sobre ela,
um sentimento de autocomiseração, é até meio paradoxo, mas eu já fui ver e pronunciei a si mesmo, uma baixa autoestima, porque ela sempre olha com as pessoas, não consegue olhar nos olhos, sempre mais embaixo. Por quê? Porque ela está vivendo debaixo de uma falsa culpa, ela não se perdoa. Então perdoar é tomar a decisão, é tomar o quê? Vamos falar todo mundo? Tomar a decisão. E não tem nada a ver com o sentimento. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Semear o quê? Misericórdia, graça e amor. É semear misericórdia, graça e amor. E quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. Se você semear misericórdia, graça e amor, você pode ter certeza que é um princípio espiritual, você vai colher isso. Será? Por favor, nós não estamos aqui em condição de julgar ninguém. Eu sempre falo lá na igreja, irmão, eu não sou Jesus para salvar ninguém, eu não sou Espírito Santo para convencer ninguém, e muito menos o diabo para julgar ninguém, para condenar ninguém. Amém? Estou aqui expondo a palavra. Misericórdia, graça e amor. Será que você tem semeado? Porque o reflexo é o que você tem colhido. Você tem colhido misericórdia, graça e amor das pessoas? É preciso nós avaliarmos o que nós temos semeado. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Perdoar será ter misericórdia, porque o juiz será ter misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia Esse texto de Tiago, capítulo 2, versículo 13, eu coloquei ele destacado aqui em letras de cores diferentes, porque às vezes a gente lê e ela passa despercebido por nós. Ele está falando aqui para nós o seguinte, que quando, olha, porque o juiz aqui é juiz de quem? O juízo de Deus. Pode ficar tranquilo, querido, eu vou disponibilizar com o Daniel aqui, esse PowerPoint, para você ficar com ele, mas preste atenção aqui, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez, ou seja, e a misericórdia triunfa, sobrepõe, vence o juízo. Então é algo, querido, que esse texto, você tem que marcar ele na sua Bíblia. E uma coisa que eu até, falando aqui, destacando aqui do Daniel, está toda marcada aqui, de lápis e tal, igual a minha também. Eu gosto de marcar, eu uso canetas de cores diferentes e tal. E para quê? Para o texto, irmão, a nossa Bíblia não pode ficar ali para enfeitar, ela tem que entrar dentro de nós como verdades de Deus para a nossa vida. Amém? Então aqui está falando que se eu não tiver misericórdia, o juízo vai ser sem misericórdia sobre essa pessoa. Irmão, o que é misericórdia? Nós falamos demais, né? Misericórdia, misericórdia. É o que é? Córdia vem de cardio, de cardiologia, e miséria, na transliteração para o português fica miséria, mas é miseri, ou seja, a nossa miséria e o coração de Deus olhando para a nossa miséria e nos aceitando a si mesmo. Então, o juízo de Deus vai ser sem misericórdia sobre aqueles que não fizer misericórdia. Aí nós vamos pegar aquele versículo assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É lindo, né? Mas e esse texto aqui, ó, sabe por quê? Porque a Bíblia, eu não preciso de pegar um outro livro para interpretá-la. O próprio livro sagrado, a Bíblia, se auto-interpreta. Aí se você faz assim, ó, você não entendeu um versículo, você anota ele num papel. Aí você continua lendo a Bíblia. Mais à frente você vai encontrar um versículo que explica aquele versículo anterior. Essa é a interpretação da Bíblia. Então, se você leu esse texto lá de Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é glória a Deus por essa palavra, mas você não pode esquecer também que mais à frente, o Tiago fala que se nós não tivermos misericórdia, o juízo de Deus vai sobrepor a misericórdia. Então é muito mais sério do que a gente pensa. Perdoar é deixar livre, focar, liberar, despedir, mandar embora, atribuir favor condicional a
Perdoar é fazer o quê? Deixar livre, soltar, liberar, despedir, mandar embora, atribuir favor incondicional. O amor incondicional, ou seja, não está condicionado a não, eu te amo porque você é isso, mas se você me desagradar, eu não te amo. Esse aí não é um amor incondicional. O amor incondicional, que ele independe de condições. Amém? Para quem? Para aquele que nos feriu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tem muitos crentes, eu estou falando aqui, irmão, que todos aqui são cristãos, não são? Todos aqui creem em Cristo, não creem? Então, vou falar de uma linguagem bem clara e bem direta. Deus nos chamou para andar feridos? Não. Deus não nos chamou para andar feridos. Deus nos chamou, irmão, para andar com as nossas emoções conquistadas. E eu não quero entrar muito nisso, porque eu não quero avançar muito no horário. Mas se você for observar, biblicamente falando, a Bíblia mostra em vários textos que, um exemplo claro aqui, o rico e Lázaro, aquela parábola, aquela história que conta lá nos evangelhos de Lucas, fala lá que o que acontecia com o cão, que ele ia lá fazer o quê? Lamber as feridas. Algumas traduções falam lamber as chagas. Sabe o que é isso, querido? O cão na Bíblia representa quem? Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros. O cão representa quem, irmão? Pode falar, irmão, é o diabo mesmo. O cão representa o diabo. É o cão. E a Bíblia diz que os cães, eles iam lamber as feridas. Eu quero mostrar a você essa verdade, meu irmão. Se você andar ferido, você vai estar alimentando espíritos malignos. Porque o diabo que gosta de lamber ferida. E quando junta duas pessoas lambendo ferida, é coisa terrível. Uma começa a contar histórias de feridas, a outra também, aí fica um lambendo a ferida do outro. Deus nos chamou para andar restaurados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Olha essa imagem aí, que por si ela explica tudo, né? A cabeça da pessoa, ela está como? Está ao contrário, a cabeça está virada. A cabeça está virada, ou seja, a cabeça representa o quê? A direção da nossa vida. Você já viu uma pessoa andando sem braço? Quem já viu? Claro que já viu. Sem a perna? De muleta, de canadiana, né? Como diz cá. Você já viu uma pessoa sem o tronco? Joga na internet lá o testemunho do Nick Fuji. Nick Fuji, é tremendo o testemunho dele. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. É tremendo esse testemunho. É filho de um pastor australiano. É esse o sobrenome dele, né? Maravilha. É esse mesmo aí. Não tem eu, não, irmão. Igual aquele eu acho que não tem nem nasceu igual. Porque o testemunho dele é tão tremendo. E ele ministra para várias pessoas. Ele tem uma vida normal. Casou, tem uma filha e tudo. Então, a cabeça representa o quê? A direção. Você sabe um exemplo disso? Presbítero Carlos, diz aí. Quando Davi venceu Golias, o que ele fez depois? Que ele venceu Golias. Cortou a cabeça. Sabe por quê? Porque quando corta a cabeça, está falando que cortou o problema pela raiz. Você vai ver a gente andando sem braço, sem perna, mas você nunca vai ver uma pessoa andando sem cabeça. Por quê? Porque aqui está o comando do nosso corpo, o cérebro, a mente. Então, a cabeça está virada. Por que a cabeça está virada? Porque está com um prisioneiro dentro de si. A pessoa que não perdoa, ela está andando com a pessoa a pessoa de fato lá, que houve a situação da ferida, dentro dela. Os portugueses estão, meu português tão pobre assim, o seu português de Portugal, consegue perceber? Eu estou conseguindo ser claro? Estou conseguindo ser claro? Pô, imagina que uma pessoa está com uma mágoa de um ex-relacionamento ou de uma situação que houve lá no passado. Essa pessoa,
ela está comendo um pequeno almoço, ela está vivendo a vida dela, mas com aquela pessoa prisioneira dentro dela. E sabe o que quer dizer isso? Que ela nunca vai viver a plenitude dela. É como se um carro tivesse uma potência de 100 cavalos, ela tivesse uma potência e ela andasse só com 10%. Por quê? Porque ela está, o corpo dela, a mente dela, de uma forma inconsciente, gasta energia vital do corpo dela para tentar esquecer aquela cena. Então isso vai fazer o quê? Vai desgastando. Por isso que acontece muito, os médicos chamam, Tina, de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque vai se somando. E a fonte disso está onde? Muitas das vezes, pessoas aprisionadas, falta de perdão. Então perdoar é rasgar a conta. Imagina que aqui você tem uma conta. Não tem aqui um papel? Opa, maravilha. Tem aqui um papel aqui, ó. Essa conta aqui é da Tina. A Tina me deve essa conta toda aqui, ó. Olha que papel. Tá de cima e embaixo de dívida. Estou dando um exemplo aqui, tá, Tina? Você me deve nada, não. Só o amor. A Bíblia fala que nós devemos dever ao irmão só o amor, né? Aí tá aqui uma dívida. E aí ela fica ali com a cabeça quente, ela anda para um lado, para o outro, trabalha, faz hora extra, vai para Angola, faz trabalho lá, abre uma empresa, faz de tudo para querer pagar, mas não consegue. E ela fica ali, ela vai para Angola e volta, e aí ela faz de tudo para querer pagar a dívida. Mas aí eu chego para ela e falo assim, olha aqui, Tina, é o seguinte, esses anos que você ficou com essa dor de cabeça, essa situação, eu estou aqui, ó. Ou seja, ela já não mais nada. Perdoar é você fazer isso. Ah, mas pastor, você não sabe da minha situação. Eu tenho razão, porque aconteceu isso e isso com isso. Você vai rasgar a conta. Rasgar a conta. A palavra perdoar, a origem dela, eu sou professor de português, minha formação é em letras, eu adoro estudar a raiz. Perdoar é perder e doar. Perder a razão e doar o amor. Perdoar. A raiz dessa palavra, perdoar, é rasgar a conta. Estamos finalizando aqui. Estão andando muito rápido? Perdoar é jogar o lixo emocional todo. Não traga de volta o lixo que já está no lixão. O perdão é a virtude central do cristianismo. O perdão é a possibilidade da convivência. Eu pergunto, quem aqui não experimenta ofensa todos os dias? Quem não experimenta ofensa todos os dias? Eu não estou falando de ofensas enormes, mas todo tipo de ofensa. Um exemplo, irmão, você está conduzindo, você está com a sua família, calma ali, você está entrando ali, conduzindo, você está fazendo uma rotunda, uma pessoa avança de repente e ainda buzina e te xinga um palavrão. Te ofendeu ou não? Ofendeu. Não estou falando de ofensa somente de coisa, mas várias ofensas. E nós experimentamos isso todos os dias. Hoje em dia, com essa questão, tem pessoas que falam assim, não, eu não quero me relacionar, porque eu não quero me sentir ofensa, eu quero ficar só dentro de casa. Ela vai, liga o portátil, liga o computador, uma pessoa lá na rede social manda uma ofensa para ela. É verdade ou não é? É o tempo todo. Então a questão é, ou nós vamos viver um ermitão dentro de uma caverna, ou nós vamos aprender a relacionar com isso. Agora eu quero falar de 3 áreas aqui, de uma forma bem objetiva, do pai, do filho e da esposa. Que aqui tem esses 3 perfis, aqui tem pai, aqui tem esposa e aqui tem filhos. Então o que todo pai espera dos filhos? Todo pai espera dos filhos respeito, honra, e quando falta isso, vira ofensa. Todo pai, minha irmã, as mães aqui podem ter certeza disso, todo pai, ele espera dos filhos respeito e honra. É triste ver, nossa, não só aqui em Portugal, no Brasil, mas assim, aqui eu tenho visto cada coisa, irmão, assim, de filhos fazer com os pais, que eu vou ser sincero para você, que você fica assim, você fala assim, meu pai do céu, como é que pode? Mas o pai, ele está se sentindo ali ofendido com essas coisas, com certeza. Às vezes, a minha esposa estava fazendo um curso com a Gisele, até lembra lá, e elas foram fazer um estágio na Santa Casa, ali de Albufeira. E conversando, visitando senhoras ali, tem senhoras que têm o filho vivo, que mora no mesmo freguesia e que há meses,
para não falar anos que não vai visitar. Eu te faço a pergunta, um pai desse está ferido, está magoado, está ofendido ou não? É lógico que está. O que todo filho espera dos pais? Atenção. Eu vejo isso, irmão, até com a minha filhinha de 3 anos. Às vezes eu estou fazendo algum trabalho, fazendo alguma coisa no computador, e ela está me chamando, tem hora que ela vai dar um grito, pai! Ela fica ofendida, por quê? Porque ela está querendo o quê? E quando não acontece, o ser humano, as pessoas, os filhos se sentem ofendidos. E o marido, os maridos aí, o que os maridos esperam das suas esposas? Todo marido espera da esposa reverência, o marido não respeitado e pela verdade. Vou ler mais uma vez, lê para nós aí, Zé, para mudar aqui a voz. Lê, Zé. O que todo marido... Toda mulher espera do marido carinho, atenção, e quando isso não vem, ela se sente ofendida. É uma realidade. Para os varões aí que vão casar ainda, vai preparando, vai sabendo como é que funciona o sistema das mulheres. Às vezes eu fico com a minha esposa, e é bom falar assim, que ele não está aqui de frente, né? Às vezes eu quero falar alguma coisa, ela está falando comigo alguma coisa, e às vezes eu estou ali, porque o homem, né, tem aquela... Eu consigo ouvir ela fazendo outra coisa tranquilo, vendo às vezes uma televisão ou fazendo uma outra coisa, eu consigo. Mas eu não preciso estar olhando para ela. Sim, eu sei que ela está falando. Mas muitas das vezes ela quer o quê? Ela quer que eu desconecto de tudo que eu esteja fazendo e olhe para ela. E eu já percebi isso. Que quando eu faço isso, eu olho nos olhos dela e ela está falando, aí elas dão aquela aliviada e bota para fora aquele monstro, bota para fora o leão que está ali dentro, bota para fora ali, né? É claro, uma forma carinhosa de falar, mas bota para fora aquelas necessidades que querem falar, que as mulheres querem, não é verdade? Querem falar, não é verdade, Tina? As mulheres querem falar. Então, não vamos nem entrar no mérito que as mulheres falam mais tantas 1000 palavras a mais do que os homens, mas uma dica aqui para os homens aqui, quando você olha nos olhos, você acelera o processo. Porque não perdoar é perigoso. Leve isso para casa, pro resto da sua vida. Irmão, eu estou falando aqui, eu falei aqui no início, essa é uma palavra para divisor de águas na sua vida. Se você fala assim, pastor, mas isso aqui eu tudo sabia, eu estou resolvido. Irmão, eu quero te dar um abraço e dar um glória a Deus com você. Mas se tem alguma área, é hoje que Jesus vai resolver esse problema para você. Com uma decisão sua. Nós vamos terminar aqui agora e vamos orar. E o poder do Espírito Santo, que já está te convencendo nesse momento da ministração, você vai rasgar a conta e botar isso aqui, em pratos limpos. Mas é preciso eu saber disso, que a falta de perdão gera amargura e enfermidades. Eu já dei uma pincelada sobre isso, da questão de doenças psicossomáticas, que já a própria ciência, você sabe que a ciência, irmão, a pior coisa que tem, sabe o que é, Brito? É as pessoas falarem assim, mas eu sou mais racional. Assim, a ciência, irmão, busca Deus. Sabe por quê? A ciência busca o quê? A verdade. Sim ou não? A ciência busca a verdade. Você vai ver um experimento, cientista, ele fica ali fazendo experimentos ali, anos ali, para criar uma vacina, porque ele está procurando uma verdade. E a Bíblia diz que Jesus é o quê? Se a ciência busca a verdade, ela está buscando a Deus, porque Jesus é a verdade. Amém? Então entenda que gera amargura e enfermidades a falta de perdão. Eu não quero estender muito nos exemplos, porque isso aqui é um tempo que eu... Mais de 2 horas essa ministração. Eu quero resumir aqui, mas para ficar fixado no seu coração. Eu tenho um tio, né, que ele já faleceu recentemente, tem uns 3 anos, que ele se separou da minha tia, tinha um casamento assim, de anos e tal, filhos e tal, e houve uma situação que eles se separaram. E, queridos, eu falo assim, a minha esposa até, a gente foi lá na casa, lá visitar, orar por ele quando ele estava internado e tudo.
mas eu fiquei assustado, porque era uma pessoa saudável, alegre, uma pessoa forte, mas quando houve essa ruptura, ele foi tão abaixo, pela questão da distância das filhas, essas situações, que não durou nem um ano, foram questão de meses. Ele foi definhando, aí foi no médico, diagnosticaram cancro e morreu. Enterramos meu tio Daí. Uma pessoa assim que, puxa vida, mas graças ao Senhor eu creio, ele foi salvo, porque ele ouviu a palavra, nós estivemos ali com ele orando, fizemos culto, ele falou, ele pediu, olha você ver como é que são as coisas. Ele era uma pessoa que não dava muito crédito para a palavra, não gostava muito, nem que a esposa ia para a igreja e nada, mas faltando um mês, ele pediu para reunir todos os parentes, deu um churrasco, uma festa, e ali despediu, foi um tempo muito bom ali, de comunhão, e passou não deu 15 dias, nós estávamos todos reunidos novamente, mas aí já não era numa festa, era num velório, que ele tinha falecido, e ali eu consegui diagnosticar de fato, a realidade dessa palavra, a pessoa que ela está com mágoa, ressentimento, falta de perdão, ela vai desenvolvendo doenças dentro dela, e uma delas, espantem, o cancro, é algo que, se você, eu posso te enviar depois, me passa o e-mail, eu te mando várias reportagens, porque eu tenho estudado já há alguns anos esse tema e ministrado, irmãos, é mesmo sério. Vamos lá. A falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para definir e a depressão pode levar à falta da justiça. A falta de perdão dá ao diabo o quê? Uma reivindicação. É como se a pessoa tivesse me presta aqui, Vivi. A pessoa tivesse dado um documento na mão do inimigo. Ou seja, ele tem ali algo que ele pode o quê? Reivindicar. Isso, numa outra linguagem, chama legalidade. Legalidade. Então a falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal. Sabe o que está falando aqui? Que o próprio Deus não pode impedir, porque é legal, porque Deus trabalha na legalidade. O trono de Deus é 3 coisas: amor, equidade e justiça. Aí para você só dar uma deixa aqui para evangelizar uma pessoa, que você já vai evangelizar, a pessoa fala assim, não, mas Deus ama todo mundo, não vai mandar ninguém para o inferno. Não, é verdade, Ele ama, mas o mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça. 2 Coríntios 2,10, o texto diz, quem pode ler? Para que não sejamos vencidos por Satanás. A referência é essa aqui, 2 Coríntios 2,10. Então, o apóstolo Paulo, um homem experimentado, Gisele, ele falou o seguinte, olha, para que nós não sejamos vencidos por Satanás. Olha que coisa, ele falou assim, olha, o Satanás pode vencer uma pessoa. Ele não pode vencer Cristo, porque Cristo já venceu ele na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, amém? Mas ele pode vencer uma pessoa, Vaikane, como é que é o nome dela? Vaikene, ouviu, Vaikene? Eu estou te chamando pelo nome assim para você olhar para mim, não é para te expor não, só para você olhar para mim que você não estava meio dispersa aí. Então, para que nós não sejamos vencidos pelo diabo, precisamos de fazer o quê? De perdoar. Vamos lá, estamos finalizando aqui, os textos aqui, é rapidinho. A falta de perdão desenvolve um cancro, um câncer na alma. O não perdoar prejudica nosso relacionamento com... Voltando ao texto aqui, do Telosborn, o nome desse nome é difícil. A razão das minhas dúvidas e falta de fé em Deus é porque eu não quero obedecer-lhe. Ou seja, o não perdoar prejudica o meu relacionamento com Deus. Eu estou me sentindo que Deus está tão distante de mim, estou me sentindo que eu estou tão distante, por que será muitas das vezes? Porque nós às vezes não queremos obedecer os princípios dele. Quem não perdoa, coloque-se debaixo da ira de Deus. Está aqui a referência. Quem não perdoa está impedindo de ser perdoado por Deus. Está sendo impedido de ser perdoado por Deus. A oração do Pai Nosso todo mundo sabe, né? Até os católicos sabem. Se for pedir para... Reza o Pai Nosso, ele vai falar: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim
engraçado, né? Olha o que a religião faz. A pessoa cita, ela conhece, mas muitas das vezes não pratica. Por quê? Se eu estou falando, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, então quem não perdoa, coloca-se debaixo da ira de Deus. E quem não perdoa está impedindo de ser perdoado. Porque Deus perdoa todo mundo? Perdoa. Mas é condicional a nós perdoarmos. Olha aqui, ó, essa parábola aqui, em Mateus, fala que o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É uma pergunta. Respondeu: indignado, o seu senhor o entregou aos... Na Bíblia, depois você pode ler esse texto. Algumas traduções falam os verdugos ou os atormentadores, que fala dos mesmos tipos, que é os espíritos malignos que atormentam as pessoas. Então, a pessoa é entregada aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí finaliza falando assim, ó: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você pode falar com essa pessoa assim, olha, é mais sério do que você pensa. Fala para ela. É sério, irmão, é sério. Quem não perdoa alimenta espíritos malignos com as suas mágoas, amarguras e ressentimentos. Está aqui em Efésios. Irmão, nós pregamos a Bíblia, então nós temos que citar a Bíblia. Não estou aqui falando nada da minha cabeça, nada. Eu estou citando aqui ciências, coisas, mas eu estou pautando a palavra na Escritura. Amém, queridos? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Finalizando. Opa! Aqui em Portugal a gente falar disso é muito tranquilo, né? Porque aqui o que mais tem é ponte, né? Ponte 25 de Abril, ponte Vasco da Gama, que é a ponte que vai para Portimão. Ou seja, se você destruir a ponte, como é que você vai passar? Aí o engraçadinho vai falar, passa nadando. Mas nadando, cuidado, tem muito jacaré lá, tem muito... Não passa nadando não, irmão, tem que passar pela ponte mesmo. Quando você tenta pagar o mal com mal, o mais prejudicado é você. Eu ouvi uma vez uma ilustração assim, eu achei muito interessante. É como se aqui fosse um copo de veneno e a pessoa, ela está com uma situação com a próxima, com o outro, né? Ela toma o veneno e quer que o outro que morre. Assim é a questão da falta de perdão. É tomar o veneno, mas querer que o outro morre. Ou seja, o antídoto, algo mais prático que podemos fazer é decidir. Então é noite de cura para você. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. É hora de nós desenroscar o passado. Chegou a hora de cortar a linha do passado. Eu queria te convidar, se você puder agora, você pudesse ficar sobre seus pés. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria pedir o presbítero Carlos, pode vir para cá, meu querido, para nós orarmos aqui juntos. Se puder colocar um louvor, um fundo aí, nós vamos orar. Pode deixar apagado. Amém, queridos? Com os olhos fechados, fique de pé, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você, nesse momento, querido, você não preocupa com quem está do seu lado, não, sabe? Às vezes nós ficamos muito preocupados com, o que vão pensar. É um momento entre você e o Senhor. É você e o Senhor. Eu queria que você orasse nessa hora. Você estivesse aí, se você quiser ficar sentado, fique. Se quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Mas é que você possa agora ter um tempo de oração, rapidamente, falar, não é? É você, porque o Espírito Santo já falou com você. Ele já mostrou. O momento da ministração é o momento que o Espírito Santo já está falando no nosso coração.
E Ele trouxe no seu coração agora situações, Ele trouxe cenas, Ele trouxe agora ao seu coração situações que precisam ser resolvidas, não amanhã, não daqui a um mês, mas hoje, agora. Ele quer trazer cura, restauração ao seu coração. E eu quero, em nome de Jesus, orar com você. Mas eu queria que você, nesse momento, você pudesse aí, sabe, falar com o Pai, pedir ao Senhor, em nome de Jesus, para que Ele entre nessa situação, para que Ele venha trazer agora ao seu coração respostas. Eu não queria ver ninguém com o olho aberto, assim, distraído, irmão. Em nome de Jesus, é o momento de você e o Senhor. Eu